Shalom, shalom. Estamos aqui em mais um devocional diário. Hoje a leitura é Atos, capítulo 13, 14, 15 e 16. O livro de Atos é um livro muito dinâmico. Falar em poucos minutos um tema com tamanha intensidade é profundo, mas tentarei ser o mais breve possível. A igreja de Atos, ela estava se expandindo agora através de Paulo. Paulo se converteu, ele era um judeu nascido em Tarso, cidade da região da Cilícia, Ásia Menor, uma região romana, e ele tinha dupla nacionalidade. Então Saulo era o seu nome judeu, Paulo era o seu nome romano. Alguns pensam que Saulo mudou de nome para Paulo, na verdade não. Ele assumiu o nome dele, Paulo, para poder evangelizar os gentios e se identificar mais com os gentios, mas ele tinha dupla nacionalidade. Paulo falava inúmeras línguas, era advogado e também fabricava tendas. Ele inicialmente tentou evangelizar os judeus, mas os judeus o rejeitaram e ele seguiu em direção ao povo gentio. O povo judeu, eles eram muito focados em si e não estavam abertos aos gentios, e Deus queria a palavra dele no mundo inteiro. Então Paulo saía viajando de cidade em cidade. Levou alguns companheiros. Ele foi com Barnabé e com Marcos. Marcos depois se separou. Ele seguiu com Silas e Timóteo. Ele voltou pregando em vários lugares, mas não quis mais que Marcos o acompanhasse. Marcos era sobrinho de Barnabé, então Barnabé e Marcos seguiram por um caminho, Paulo e Silas por outro. E assim nós vemos essa história de evangelho com milagres, sinais, prodígios e maravilhas no livro de Atos. Houve uma discussão na igreja de Jerusalém sobre se os gentios deviam ou não seguir os costumes judaicos. E foi decidido que não deveria comer sangue, comida sacrificada a ídolos e não praticar imoralidade sexual, porque naquela época o sexo era cultural, livre, sem preconceito, e biblicamente falando é pecado e quebrar a santidade de Deus. Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem, não fez o sexo para ser livre. Isso precisaria de outro vídeo para explicar todas as consequências do pecado nessa área. E no devocional de hoje, eu destaco Atos, capítulo 13, versículo 2, 4 e o 16, versículo 7. Eu vou ler apenas um versículo para contextualizar. Em Atos 13, versículo 2, que está escrito: certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chameis. Quem conduzia Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, João, Saulo, Timóteo, Silas, Marcos, Lucas, era o Espírito Santo. Portanto, um dos nomes que o livro de Atos dos Apóstolos recebe é Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa divina da Trindade que está representando Deus na Terra. Você conhece o Espírito Santo? Você discerne e ouve sua voz? Eu quero nesse devocional de hoje te chamar a atenção para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o pastor, é o líder, é o governador, é o discipulador da igreja. É o responsável principal e número 1. Eu e você precisamos conhecê-lo. Não tem como eu ser discípulo de Jesus se eu não for guiado pelo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Você o conhece? Você sabe quem ele é? Estude, pesquise, se informe, conheça a pessoa de Deus que está na terra aqui para te abençoar. É o Espírito Santo que faz milagres, sinais, prodígios e maravilha. Eu te desafio a você conhecer a pessoa divina de Deus na terra. Jesus foi levado ao céu e o Espírito Santo está aqui.
você precisa conhecer. Shalom, shalom.